A paixão por esporte é o que move o brasileiro e a Bet Nacional é a bet dos brasileiros. Se você for maior de 18 anos, conheça clicando aqui no link na descrição. Felipe, o outro tema que é legal a gente trocar uma ideia é o vídeo que fez a Miri Lacombe e a Alicia Klein sobre Bruno Formiga. Rapaz. Elas foram contundentes aqui com o nosso querido Bruno Formiga, numa postagem que ele fez nas redes sociais dele. Vídeo polêmico aqui, Felipe. Vamos reagir? A gente fala o que a gente acha? Bora. Ó, Mili, ó, Alicia, não deem strike na gente, hein? É uma reação aqui apenas profissional. Vamos lá. Forjando caráter, amiga. Você estava tendo seu caráter forjado. Isso. Aliás, as duas já vieram aqui no nosso programa. Somos fãs do trabalho de ambas. Gosto muito da Alicia, gosto muito da Miri. Pessoas muito legais. A gente vai mostrar o vídeo do Formiga ou a gente vai só falar sobre ele? Eu acho que esse a gente pode mostrar, porque não vão derrubar e ele tá lá nas redes sociais dele ainda orgulhosamente. Eu acho que a gente pode mostrar. Orgulhosamente. Esse vídeo que a gente vai mostrar não é um vídeo que foi enviado pelo Zap para amigos e aí de repente ele vazou. Isso é um vídeo que o Formiga, da GE TV, que continua lá, continua empregado, o vídeo continua no ar, ou continuava da última vez que a gente olhou, postou nas redes sociais dele. É verdade esse bilhete. Aí, meu time ganhou reforço, ó. Na verdade, a Janela trouxe 2 reforços ali, ó. Ali os reforços, olha os reforços. Toma. Ganhei 2 reforços, porra, agora, dupla de ataque aí. Que é isso aí? Bebeto e Romário? Messi e Soares, como é que a gente vai chamar eles aí? Não? Pelé e Garrincha? Romário e Rivaldo? Vou nomear meus peitos novos. Esta merda está postada para qualquer pessoa que segue o Formiga ver na internet. A mulher dele deitada numa maca depois de fazer uma cirurgia, né, muito provavelmente de implantes, é o que parece, ele comentando os peitos novos da mulher dele para o mundo inteiro. Eu não sei nem o que dizer, amiga, vão me faltando palavras. Vamos começar com a dimensão homoafetiva do que ele fez? Ele tá nomeando com o nome de homem. Ai, gente, eu tô rindo, mas é de desespero. Tá? Vou deixar aqui. Não é Marta e Cristiane. Nem passou pela cabeça dele. Então, isso. Vai ver por isso ele gosta tanto do Neymar. O segundo. Se a Renata Mendonça ou a Ana Thaís Matos, estou falando de pessoas que trabalham na mesma empresa, né? Ou a Luana Maluf, tivessem feito um vídeo de topless, falando, gente, olha os meus peitos novos, que lindos, tô indo pra praia. O que seria aceitável, tá, gente? No mundo decente, é o peito da mulher, ela expõe como ela quiser. Imediatamente a diretoria teria chamado e dito, o que é isso? Pode tirar da sua rede social. Tira isso imediatamente da sua rede social. Eu não tenho dúvida de que isso teria acontecido. Não aconteceu nada com ele. O vídeo ainda está lá, eu nem sei de quando é esse vídeo, tem semanas, tá lá. Ou seja, ninguém mandou ele tirar. Então tá tudo certo, né? Esse é um cara que fala com a juventude, que acha que esse tipo de colocação é engraçada, isso é misoginia. Gente, assim, se a mulher dele gostou, se a mulher dele achou bacana, tudo bem, eles têm lá a dinâmica deles. Isso é misoginia. Você objetificar nesses níveis o corpo de uma mulher e jogar pra galera é misoginia. Daí amanhã a Renata Mendonça vai estar falando, alguém vai meter a mão no Romário e no Bebeto dela, hein? E aí? Da onde veio, né? Da onde será que veio? Da onde será que veio isso? Então é assim, é o horror. Agora, o que precisa ficar entendido é que a gente não está falando, essas questões não são morais, essas questões são políticas. Essas não são questões morais. Essas são questões políticas. E é isso que precisa ficar claro. Não é um desvio moral. Isso é uma escolha política. Eu vou me colocar aqui
desses termos, para dizer que esse espaço é de homens, para dizer que esse corpo é um objeto. Isso são escolhas políticas. E a gente está dentro do futebol ouvindo, sentindo isso o tempo inteiro. Quando acontece o que aconteceu com a Nina, quando acontece o que aconteceu com a Aline, num fim de semana, quando homens escolhem elevar o Abel ao posto de herói, dias depois dele ter feito um comentário altamente misógino e homofóbico, é esse cenário aí O que está Abel sendo... Braga, ela tá falando, tá? Com relação ao que ele disse da roupa rosa. E ela cita a Aline, que é a menina repórter da Casa TV, que teve o seu microfone tomado pelos torcedores do Santos na Vila Belmiro, no pré-jogo contra o Cruzeiro. Não sairemos desse horror. Não sairemos. E as pessoas precisam se implicar nessa caminhada, porque é um mesmo território, gente. É um mesmo território. Então, é horrível. Esse vídeo aí me causa reações físicas. Físicas. Esse cara, a ideia é de colocarem ele como alguém que faz comentários razoáveis. Dentro da razão mesmo, sabe? Uma coisa bem razoável, bem técnica. Não é. Não, a gente está vendo, gente. Assim, e comparando Luana Maluf e ele, não tem comparação. Quando você ouve os comentários, gente, é só assistir um jogo. Não há... Se fosse a consciência dela na dele e a dele na dela, não estava nem empregada. Concordo totalmente. Inclusive, a gente já vem falando isso aqui, ó, há um tempo. Assim, vamos lá. Para não ficar, né, uma coisa muito longa, porque, assim, a parte que diz respeito à questão da suposta misoginia e tudo mais, eu deixo a palavra à Mili e à Alícia, porque eu acho que elas estão num lugar de fala muito melhor do que eu para falar sobre isso. Eu gosto de ouvir mulheres sobre todos os temas. Mulheres que têm um pensamento diferente, que trazem outras coisas e que podem nos ensinar coisas que nós nem havíamos pensado. Eu confesso que quando vi o vídeo do Bruno Formiga, na hora assim, eu fiquei um pouco constrangido, me bateu um constrangimento, porque eu vi esse vídeo na hora, mas não me incomodou, a ponto de eu falar, nossa, que absurdo. Por quê? Porque também nós somos machistas na maior parte do tempo, né? E a gente não percebe muitas vezes quando isso acontece. Estruturalmente, né? Então, se eu não percebi, eu não posso chegar aqui e falar, não, é mesmo. Não, eu realmente não percebi, estou vendo o olhar delas sobre isso, gosto de ouvir e deixo para que elas expliquem o porquê de tudo isso, que eu acho que elas têm muito mais propriedade para tal. Agora, quando entra nessa parte profissional, que diz respeito ao desempenho do Bruno desde que ele chegou na GE, vamos entender também algumas coisas que elas não falam que eu acho importante. A GE TV começou com uma ideia de fazer jornalismo, porém com um ar mais jovem e mais de entretenimento, né? Então, eu acho que isso explica um pouco esse Bruno Formiga que a gente está vendo na GE TV. E eu não gosto. Eu já tenho falado sobre isso aqui, que eu acho que muitas vezes, em algumas transmissões, ali a parceria dele... Teve um jogo Brasil e aquele time africano, o segundo jogo do Brasil, o último jogo do Brasil agora. Tunísia, né? Esse jogo, para mim, foi um horror completo. Bruno Formiga ao lado do Fred ali, os dois fazendo parecia que era um stand-up comedy, uma coisa assim inacreditável que deu gastura de assistir, né? Enquanto a Luana tentava comentar alguma coisa técnica do jogo. Eu acho que de fato eles perderam a mão. Saiu notícias depois em outros sites de televisão, na Telinha, por exemplo, falando que havia tido uma reunião na própria Globo para mudar essa postura de muita piadoca, que não estava legal e que não estava natural e que eles estavam indo para outros caminhos. Eu estava assistindo aqui o jogo do Mundial do Flamengo, não vi na íntegra, porque eu estava fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, mas os comentários do Bruno que eu vi já estavam numa outra linha, estavam bem melhores, porque ele é um cara que entende muito de futebol, ele é um cara técnico, ele é um cara que sabe ir por essa razoabilidade que a Miri citou, só que ele optou para ir por um outro caminho desde que ele foi contratado na GE TV, mas também a gente não sabe quais foram as orientações
que ele recebeu para fazer isso. Porque ele não era esse cara na TNT. Ele era um cara solto, leve, mas ele era um cara muito técnico, muito razoável. E foi por isso que ele foi contratado. Me parece que essa linha ainda está sendo posta e me parece que as coisas ainda vão se ajeitar para a GETV. Agora... Cara, e assim, só um comentário, eu acho que há um perigo nessa nova era do entretenimento misturado com o jornalismo. Por exemplo, o Formiga. Na TNT, ele era um comentarista de futebol, jornalista. E ele se deixava levar muito pelo que era a TNT e pelo que é a TNT, que na minha visão e de muitos, é um lugar que você pode falar de futebol com profundidade, com seriedade, mas também com leveza. E aí, quando você sai desse lugar e vai para um lugar onde a premissa vai ser o entretenimento, cara, fica estranho você, como um jornalista, partir para esse lado, entendeu? Fica muito estranho, cara. Fica muito estranho, porque você é jornalista, mano. É igual eu e você, nós somos jornalistas, nós temos uma interação, somos amigos e tal. Há muito tempo a gente tem as nossas brincadeiras aqui, mas nós somos jornalistas, a gente não é humorista. A gente não é humorista. Eu venho aqui, às vezes brinco, faço uma imitaçãozinha babaca ou outra, pra dar aquela descontraída, no nosso jeito de conversar aqui, de levar a informação pra galera que nos assiste aqui todo dia de manhã. A nossa premissa aqui não é o entretenimento, não é o humor, não é a piada pela piada. É informação, é comentário, é opinião, é embasamento. Eu acho que a gente tá num lugar hoje que muita gente tá se perdendo, cara. Que muita gente tá se perdendo nessa tal da resenha, tá ligado? Eu acho que é mais ou menos por aí. Acho que eu concordo. Nesse lado, o Formiga tá... Não só o Formiga, mas a GETV, como eu falei pro Wacker aquele dia no podcast. Acho que a GE tá perdida no rolê ainda, não se encontrou ainda, não se achou. O que é normal, mas, assim, se você for pegar o Casimiro é jornalista, o Luizinho é um jornalista, o Luizinho é um narrador, sabe? Tem os comentaristas ali, a maioria deles, alguns são boleiros, ex-boleiros. Tem uma outra premissa, um público mais jovem, que vem acompanhando o Cazé há muito e muito tempo na internet. A GE é a Globo Esporte sempre foi um lugar de jornalista esportivo. Aí os caras fazerem essa mudança de forma abrupta, eu acho que leva um tempo ainda, cara. Leva um tempo e por isso que causa esse estranhamento, na minha opinião, de cara, assim. Agora, sim, Felipe. Para completar o que eu tava falando, se é ao contrário, se mesmo nessa dinâmica da GETV tivesse sido ao contrário, você colocasse a Luana fazendo esse monte de piada sem graça que o Formiga andou fazendo, e o Formiga analisando tecnicamente, cara, a Luana já estaria no olho da rua. Isso cara, não basta tem... ver o que acontece com as narradoras, isso cara. Eu não tenho a menor dúvida, e ainda é um privilégio gigantesco que os homens têm com relação às mulheres. Eles podem errar, eles podem ter um tempo para se adaptar, eles podem... mal. Exatamente. Tipo, cara, é uma conversa que eu tive com a própria Luana quando ela entrou na GE, e eu falei para ela sobre isso, qual que era a linha que ela pretendia adotar, porque a gente já sabia que a GE tentaria, pelo menos, se colocando como concorrente da Cazé, fazer algo mais com essa linguagem da internet, tentando ser um pouco mais próxima da Cazé nesse sentido. E ela falou, Rodolfo, se eu fizer isso, eu tô morta, assim. E ela fala muito do passado das mulheres na televisão, o quanto as coisas são aceitas ou não. Então, é uma escolha dela, sabendo que tudo passa principalmente pela questão do gênero dela. Infelizmente, ela tem que colocar isso na balança para decidir o tipo de postura que ela quer ter à frente das câmeras. Ela falou, cara, se eu ficar dessa de piadinha e o caramba, eu tô fodida. Tipo, cara, eu tenho que ter uma seriedade, porque eu não posso dar pano pra manga, porque no fim do dia eu sou uma mulher fazendo no espaço de homens. Então, assim... Rodolfo, você quer um exemplo, velho? O Formiga pode chegar lá e fazer um monte de coisa que não dá certo, daqui a pouco, se a mulher faz isso, fudeu, porque ela vai estar no olho da rua, entendeu? Sim. Cara, você quer um exemplo melhor do que a própria Milly, que é perseguida até hoje pelo erro crasso que ela cometeu, erro grave que ela cometeu, mas que diversos outros homens já cometeram também erros crassos e graves na história do jornalismo. Claro. E muitos deles não são taxados e marcados. E taxados até hoje por conta dos seus erros. Pelo contrário, mas a Milly, ela é até hoje, ela começa a falar, basta ver os chats por aí, da onde ela fala, no UOL, no canal dela não, porque o canal dela tem um público
decente. Mas você vê, cara, pela internet, num corte dela no YouTube, no Instagram, você vai ler os comentários, é o esgoto. Ah, vou chamar o Rogério Ceni. Ah, não sei o quê. Pô, até hoje, cara. Por quê? Se fosse o Milo Lacombo, um homem, será que ele ia ter essa perseguição? Duvido, cara. Duvido também. Duvido que teria. Duvido que teria. É. E a piada, entre aspas, que o Formiga fez ali com a esposa dele e tal, cara, muito problemática postar, cara. Muito problemática fazer. E achar normal e postar. E tipo, puta, vou postar aqui. Super engraçado. Bebeto e Romário. Cara, meu Deus, velho. Meu Deus, cara. Vamos seguir aqui porque tem mais vídeo. Não tinha nem trabalho. Não tinha, gente. É clichê atrás de clichê, atrás de clichê, e aí é uma piada que não é engraçada. Se você não é engraçado, não tenta fazer piada. Começa daí. Se você não é engraçado... Só que os amigos riem, né? Os amigos riem. Né? Os coleguinhas do lado riem, porque né, o apoio está sempre lá, né? Enquanto as profissionais têm que estudar 10 vezes mais, ser 50 vezes melhores, para conseguir estar no mesmo lugar, às vezes ganhando menos, né? Mas está no mesmo lugar. E esse tipo de pessoa sendo alçada assim, a uma nova referência, a referência do novo. E é isso que me apavora, porque assim, não é diferente, vou dizer isso com muito cuidado agora, mas é um jornalista da velha guarda falando isso, tem um impacto diferente. Continua sendo misógino igual, mas você pode dizer, essas pessoas estão morrendo. Eu lembro que quando comecei a trabalhar na área de negócios, do esporte, as pessoas falavam, como é que você como é que lida com cartola X e Y? Tem que esperar morrer. Vai esperar morrer essa leva de cartolas e vai vir uma nova leva de cartolas que talvez seja um pouco melhor. Você olha para os jornalistas antigos, ou os Abel Braga da vida, você consegue jogar isso na conta da diferença geracional e dizer, pelo menos as pessoas vão entender que eles não são a referência do futuro. Esses caras não. Esses caras estão num canal criado agora, com pessoas escolhidas a dedo, para representar o novo. E se isso é um novo, fudeu, porque a gente vai levar mais 100 anos para sair dessa merda. Porque a gente está dizendo para meninos e meninas de 8, 9, 10, 12 anos, isso aí é aceitável, que isso aí é engraçado. Você objetificar o corpo da sua mulher é engraçado. Olha, a Maria Helena falando que acabou de sair de um câncer de mama, ver isso deu ânsia de vômito. Maria Helena, primeiro sinto também. Muito, sim. Doeu na gente também, muito feliz que você tenha saído dessa, e a exposição do corpo da mulher nesse nível, né, e aí eu tô com a Carla, que falou aqui mais cedo, coitada das héteros, coitada das héteros, como você diz, amiga, agradecer todo dia pela sua lesbiandade, para pelo menos no nível do relacionamento amoroso, não ter que lidar com isso, porque é um nível de misoginia e agressão cometido pelo seu companheiro, pela pessoa que supostamente mais te ama no mundo. Para onde a gente vai daí? É isso. De novo, elas estão no lugar de falar para falar aquilo que elas pensam, e eu acho que elas têm um ponto que a gente primeiro precisa pelo menos se propor a refletir sobre isso. Sem querer tacar pedra em ninguém, porque esse canal não quer cancelar ninguém. Não acho que é o caminho. Entendeu? E o Formiga é um cara que tá mais alinhado com o que a gente pensa. Eu acho. Por isso que é surpreendente. Eu acho que é um cara que tem esse comentário. Eu acho que é um cara que pode totalmente ver esse vídeo e ao invés de falar, quem pensa que tá falando? Pegar e falar, mano, eu acho que elas têm razão e é uma coisa que eu preciso melhorar. E eu não espero nada diferente dele. Porque, o Formiga é um baita cara legal. Porra, eu fiz uma brincadeira aqui com relação ao Neymar, etc. É uma brincadeira. Muito inteligente, ele é um cara que ele é sensato. Eu vejo ele como um aliado nas lutas gerais. Não vejo ele como alguém, uma pessoa perdida, caralho, não, nem um pouco. Jamais. E pessoalmente, a gente conhece ele, sempre foi um cara muito show com a gente. Muito legal. Então, muito assim, eu discordo de várias coisas do ponto de vista de comentário, etc. Blá, blá. A ideia do jogo. Tenho meu posicionamento, falei aqui da questão profissional com relação ao que ele tem feito,
Enfim, tem dias para se elogiar, tem dias que não, normal, como ninguém vai agradar sempre. Agora, com relação a essa dura que ele tomou das meninas, eu acho que eu não vejo ele não refletindo e não melhorando sobre isso, porque eu acho que qualquer um no lugar dele é o que deveria fazer, e eu vejo ele fazendo. É isso.